Só até aí, irmãos. O capítulo inteiro nós lemos de Êxodo 33. Feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir a nossa mente e abrir o nosso coração, para que a palavra dele possa fazer moradas dentro de nós, para que quando nós possamos sair daqui para nossas casas, nós levar essa palavra conosco, para que ela não possa ser, como diz a palavra, que muitas sementes são lançadas em algumas terras e vêm algumas coisas e roubam aquela semente. Que essa semente de hoje ela possa permanecer dentro de você e não possa ser roubada jamais. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, nesse momento, Deus, nós abrimos o nosso coração para que a semente da Tua palavra seja, meu Pai, plantada dentro de mim, dentro da minha casa, da minha família. Senhor Jesus, fala comigo, Senhor. Se tem algo que está impedindo, Senhor, de eu chegar próximo de Ti, de eu ouvir a Tua palavra, de eu entender e compreender a Tua vontade na minha vida, que o Senhor possa fazer, meu Pai, a Tua vontade, repreendendo todo o mal, fazendo a limpeza no coração, fazendo a limpeza na minha mente, para que eu possa sair daqui, meu Pai, conduzido pelo Espírito Santo, e que esta unção, meu Pai, que vai ser derramada através da Sua palavra na minha vida, ela possa também ser estendida no meu lar, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem até ficar meio escandalizados, mas eu vou explicar. Amém? O pastor está doido agora. O pastor vai falar isso mesmo? Vou. Mas a maior necessidade da igreja hoje não é a bênção de Deus. Pronto, falou, o pastor ficou doido. Fiquei não. A maior necessidade da igreja hoje é do próprio Deus. Amém? Quem que é o próprio Deus? Porque muitos estão correndo atrás da bênção de Deus, mas esquecem do próprio Deus. Estão esquecendo do dono da bênção. Quando eu falo a igreja, não é só a nossa igreja, a igreja em geral, porque a igreja somos nós. Você bate no seu coração, eu sou a igreja, e a igreja precisa de Deus. Por quê, pastor? Nós precisamos do Deus das bênçãos, aquele que provê a bênção. É melhor do que as bênçãos ter o dono da bênção. Não adianta nada para mim eu ter a bênção de Deus e não ter Deus na minha vida. Vai ser passageiro, vai ser rápido. Amém? A igreja contemporânea mudou a sua ênfase. A pregação moderna ensina que o homem tem que ser glorificado e não Deus. Estamos invertendo os valores. Quem tem que ser glorificado é Deus. Temos que estar aqui, temos que vir à igreja para glorificar o dono da igreja. Tem pessoas que estão vindo para ser glorificadas, para receber. Deus, o Senhor tem que fazer do meu jeito, eu preciso disso, me dá. Nós precisamos glorificar a Deus. O foco mudou. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem é que está sendo a medida de todas as coisas. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. Pessoas só vêm à igreja se receber uma bênção. Se não recebeu, ela não vem mais. Só cultua Deus se receber algo. Parece que é trocado.
Antes de eu chegar na igreja, eu estava na casa de um irmão, de uma família, e eu falei lá para os irmãos: eu prefiro não ter nada nessa vida, mas ter Deus comigo, do que eu ter toda a prosperidade do mundo, do que eu ser o homem mais rico do mundo e não ter Deus. É muito melhor ter Deus e não ter nada material. Amém? Quantas pessoas você não vê próspera, rica, e não tem paz, e não tem alegria, não tem felicidade? Eu conheço pessoas que podem fazer o que quiser com o dinheiro que tem, mas não tem Deus, o Deus da paz, o Deus da alegria, o Deus que supre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele supre todas as coisas, que Ele é a paz que excede todo entendimento. Se existe entendimento neste mundo, Ele excede o entendimento do mundo. Querem os dons, mas não querem o doador dos dons. A gente viu aqui nessa palavra de Êxodo 33 que no passado a presença de Deus, ela era a coisa mais importante que o povo buscava. A presença de Deus. Deus, ele apareceu ali para Moisés no deserto, numa sarça. A glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus revelou-se poderosamente lá no Egito. A presença de Deus. Amém? Ali a gente viu que no Egito quebrou a presença de Deus, quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. O povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus. A presença de Deus foi essencial na libertação do povo. Amém? Houve um dia em que a presença de Deus, ela foi embora do arraial. Ela sumiu. O povo, ele pecou. E o pecado, ele fez essa separação da presença de Deus. Afastou. E a gente vendo na palavra, nós entendemos, irmãos, que essa separação, ela trouxe problemas. E a maior tragédia do pecado é esse afastamento da presença de Deus, é o distanciamento de Deus. Deus, ele disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, ela foi roubada, e a glória de Israel, a presença de Deus se apartou do povo. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus, ela se afastou da cidade, se afastou do templo, do monte, e o povo foi levado ao cativeiro, porque não tinham mais a presença de Deus. Veio sofrimento àquele povo, veio escassez àquele povo, veio dificuldade, porque a presença de Deus se afastou. Amém? Irmãos, a igreja, diga assim: eu, igreja, necessitamos desesperadamente da presença de Deus nas nossas vidas. Sem a presença de Deus nós vamos ficar vazios. Os nossos cultos será sem vida. Nossos louvores serão sem unção, se nós não tivermos uma presença de Deus.
Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus. Vocês sabem o que é onipresença, né? É estar em todos os lugares. Muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a presença de Deus. Pastor, Deus não está aqui? Ele está. Ele está onipresente aqui na nossa casa, lá na rua, no nosso trabalho, em todo lugar. Mas será que a presença dele está dentro? Porque não adianta Deus estar aqui e não ter liberdade de entrar dentro da igreja. Quem é a igreja? Eu. Deus, ele quer habitar dentro da igreja. Ele não quer ser apenas onipresente. A Bíblia diz que se nós nos reunirmos, invocar o nome dele, ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio, mas será que ele está dentro de nós? Será que ele está dentro de mim? Irmãos, não podemos confundir a onipresença com a presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus, como Moisés fazia, como aquele povo aprendeu a fazer, porque estavam perdendo a presença de Deus, estavam saindo da presença de Deus. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós, e elas vêm, mas não vê Deus. Muitas vezes nós dizemos, vamos lá, Deus está no nosso meio. Ele está no nosso meio, mas não está dentro de nós. E aí as pessoas não se surpreendem, não entendem. Então chegam à conclusão de que fazemos propaganda enganosa. Tantas pessoas dizem, eu estou cheio de Deus. Será que você está cheio de Deus? Será que você tem buscado Deus? Será que você tem se entregado a Deus? Ou você se entregou a Deus só naquele dia que levantou a mão e disse, eu aceito Jesus? Aí se entrega, mas se entregou da boca para fora. Não entregou a sua vida, o seu coração, o seu pensamento. Precisamos da presença de Deus. A presença de Deus, ela é mais importante do que tudo nesta vida. Tudo, tudo, tudo. Você pode ter bem mais valioso. O que é mais valioso para você? Para mim, abaixo de Deus, é minha família, minha esposa e meus filhos. Mas a presença de Deus, ela tem que estar acima da minha família. Pastor, agora está doido. Não estou doido. Estou sendo sincero. Porque Deus, ele tem que estar acima de tudo. Porque quando eu tenho Deus, quando eu tenho a presença de Deus, a minha família vai caminhar bem. A minha família vai ser protegida, os meus filhos vão ser protegidos, os meus filhos vão crescer na presença dEle, os meus filhos vão obedecer aquilo que Deus me dá e eu passar para eles. Quando Deus se agrada de nós, nós podemos dizer como Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, podemos. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. O que podemos? Podemos vencer tudo. Tudo. Amém? Os filhos de Israel, eles se arrependeram. Eles odiaram o que tinham feito. Desprezaram-se por isso. Compreenderam que havia trazido tragédias sobre suas cabeças. Compreenderam a gravidade do seu pecado diante de Deus. E o pecado, ele traz vergonha, o opróbrio sobre nós. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. E quando o povo redimido de Deus se rebela, o pecado é contra Deus, e isso traz calamidade. Hoje temos uma visão às vezes superficial da malignidade do pecado. Estamos nos acostumando com o pecado e nem mesmo sentimos saudade de Deus. Porque quando nós se acostumamos com o erro, se acostumamos com aquilo que fazemos errado,
nós esquecemos de Deus. Deus fica em segundo, terceiro, quarto, até o último plano, porque o pecado ele vai nos distanciando, distanciando. Vocês sabem muito bem, lá no início de tudo, quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Ficaram com vergonha de Deus. Quem peca tem vergonha de Deus. Quando a gente falhamos, temos vergonha de Deus. Ah, pastor, mas e aí? Temos que lutar contra isso, temos que batalhar contra isso, porque Josué e Caleb nos ensina que quando nós buscamos a Deus, tudo podemos, até vencer o pecado. Amém? Quem quer vencer o pecado, diga aleluia, eu quero. Precisamos ter consciência. Se queremos a presença de Deus em nossas vidas, precisamos de ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Será que temos coragem? Aí você viu aquele povo tinha algo na vida deles que estava afastando de Deus, e eles imediatamente acordaram: não, nós temos que tirar essas coisas que estão atrapalhando a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Amém? Deus ele prometeu ao povo enviar o seu anjo, lá em versículo 2. É uma coisa maravilhosa ter o anjo acampado ao nosso redor. Amém? Não é bom ter um anjo, saber que temos um anjo acampado ao nosso redor? É bom. Eles são ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés, ele não queria o anjo. Ele disse: eu quero é o Senhor, eu quero é a tua presença. Porque quem tem vergonha de Deus fica: Senhor, manda um anjo, Senhor, me ajuda. E fica com vergonha e diz: Senhor, venha trabalhar dentro de mim, venha mudar a minha vida, venha romper com as barreiras que está impedindo de eu alcançar aquilo que o Senhor quer para mim. Não há substitutos para a presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja, dentro de nós. E Deus prometeu a eles vitória. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus, porque Deus estava magoado com eles. Quando Moisés foi lá, Deus disse: eu não vou acompanhar vocês, porque se eu acompanhar vocês, ver o que eles estão fazendo, eu vou exterminar este povo. Deixa eu quietinho aqui, Moisés, leva esse povo lá, vai. Só que Moisés intercedeu pelo povo. Moisés não desistiu da presença de Deus no meio do povo. Moisés não desistiu da presença de Deus no meio daquele povo, da igreja. Ele não queria apenas a bênção de Deus. Moisés não queria só: vai, Moisés, leva o povo, eu abençoo, vai. Não. Ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Será que você tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, o Senhor tem que estar comigo, aonde eu for, dentro de mim, me guiando, me dirigindo. Moisés tinha essa atitude. Senhor, eu não quero só a sua bênção, eu quero que o Senhor vá conosco, o Senhor vai conosco ali no nosso meio. Porque Moisés tinha certeza que se Deus estivesse no meio deles, as bênçãos, a vitória, tudo estava, tudo eles podiam. Amém? Mas como, pastor? Eu preciso buscar de volta a presença de Deus. Como eu faço? Moisés nos ensina, irmãos.
Lá no versículo 7, Moisés, ele sente o fardo, ele sente o peso. E o que é que Moisés faz? Se retira para orar. Primeira atitude de Moisés para ter a presença de Deus: oração. O crente que não gosta de orar, ele não tem a presença de Deus. É mesmo assim? Sim. Orar é falar com Deus. Se você não gosta de falar com Deus, então você não gosta da presença de Deus. Moisés, a primeira atitude que ele tem, orar. Ele vai, ora. E como Moisés orava, pastor? Lá em 33, versículo 7, abre aí, ô Pablo, tem como? Abre lá no versículo 7, por favor. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda de quê? Tenda do... Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor, a Deus, dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Então Moisés, a primeira coisa quando ele vem lá do monte, que ele falava com Deus, ele: vou montar um lugar aqui para eu ter intimidade com Deus. Moisés se retirava e ia até a tenda. A Bíblia diz ali que uma nuvem descia quando ele entrava na tenda e fechava ali a porta, aquela nuvem. A presença de Deus naquele lugar. Moisés buscava Deus continuamente, irmãos. Ele não deixava buscar só quando ele precisava. Quantas pessoas estão buscando a Deus só na precisão? Quantas pessoas estão deixando para buscar a Deus só quando a coisa está se acabando, quando a coisa está desmoronando, quando está precisando? Pastor, é errado procurar Deus quando estamos precisando? Não, é a melhor coisa que você tem que fazer. Mas quando Deus te abençoar, quando Deus te der a vitória, pelo amor de Deus, não deixe Ele para trás. Continue a buscar o Deus da bênção. Continue a ter intimidade com Ele. Isso vai trazer bem para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Era um homem de oração, Moisés. Ele costumava tomar a tenda, armá-la para si, ali fora do arraial, do acampamento. E mesmo diante da crise espiritual, tomar aquela tenda e armá-la para si no arraial, mesmo diante daquela crise espiritual do povo que ele estava carregando, que ele estava caminhando, ele mantinha a sua vida íntima de oração, mesmo diante daquelas dificuldades. E Deus falava com Moisés face a face. Versículo 11 fala: Moisés tinha uma intimidade com Deus na oração. Não somente Moisés falava com Deus, mas Deus também falava com Moisés. Olha a intimidade que ele tinha. E a oração, ela não é um monólogo. O que é um monólogo? Aquelas repetições que você sempre vai falar a mesma coisa. Não, oração é um diálogo, é uma conversa, é um desabafo, é contar, é conversar, é pedir auxílio, é pedir direção, é pedir ajuda, é agradecer, é louvar. Nós temos que aprender a orar. Eis que Moisés, ele conheceu Deus na intimidade. E ele disse: rogo-te, olha o que Moisés fala: rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos. Isso é oração de intimidade, irmãos.
Você tem orado: Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu desejo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? O que é que eu preciso fazer, Deus? O que é que o Senhor quer de mim? Mas hoje em dia a igreja: Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, o Senhor tem que me dar isso. Se o Senhor não me der isso, Senhor, eu vou embora e não quero mais saber de nada. Vou para casa. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração. A Bíblia diz, irmãos, para nós já finalizarmos: e então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele queria também ver a glória de Deus. E então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, irmãos, o povo viu em Moisés a atitude de Moisés, e o povo também começa a se mobilizar para buscar a Deus. O povo começa também, quando Moisés entra na tenda, a Bíblia diz que o povo também se ajoelhava na sua tenda. Quando Moisés entrava, que a nuvem fechava a porta, o povo também na sua tenda se ajoelhava e ficava intercedendo. Começou um mover de oração naquele povo, começou um mover de intimidade com Deus, e a presença de Deus começou a voltar naquele lugar. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, o povo também foi buscar a Deus, e a nuvem da presença de Deus, ela veio sobre a tenda daquela congregação. E quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus nas suas tendas. A oração, ela muda as coisas. Deus havia dito que sua presença não iria com aquele povo, mas quando o povo se arrependeu, quando o povo orou e buscou a Deus, Deus disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia. Quando a presença de Deus ela é restaurada, irmãos, nós começamos a desejar a ver a glória de Deus. O sinal da presença de Deus que tinha ido embora, ela volta. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus no seu meio, dentro. Há uma nova vitalidade. Aí começa a adoração a ser viva, uma adoração perfeita. As orações começam a ser favorosas, e a coluna de nuvem ela desce sobre a igreja. Lá em João capítulo 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E ele prometeu, lá em Mateus 28, versículo 20, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele está aqui, mas hoje ele quer habitar dentro de você. Hoje ele quer uma brechinha aí, uma oportunidade para entrar dentro de você. E eu te convido a ficar de pé nesse momento, para que a gente possa orar hoje. E a sua oração não vai ser nada de petição, de material, mas eu
quero que você ore para que a presença de Deus seja real na sua vida, na sua casa, na sua família. Faça como Moisés. Pastor, eu estou vivendo um avivamento. Glória a Deus, continua, vamos continuar com essa chama. Mas se você estava se sentindo frio, estava se sentindo morno, a Bíblia diz que Deus, Ele cospe os mornos e os frios. Ele quer todo mundo quente, pegando fogo. Ele diz que Ele não se agrada de meio termo. Ou você é ou você não é. Então feche seus olhos nesse momento. Vamos buscar a presença de Deus. Comece a orar. Comece a dizer o que é que falta. Comece a desabafar com o Senhor. Aleluias. Convido o Ministério de Louvor a subir aqui para a gente estar finalizando essa parte. Quem tem a presença de Deus tem tudo, pode tudo. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu preciso desse Deus dentro de mim, eu preciso da presença dEle, eu preciso dEle. Senhor, eu sei que eu vou ter tudo se eu buscar o Senhor. É por isso que existe essa palavra dentro da igreja: buscai o Senhor, buscai a presença do Senhor. Comece a orar nesse momento. Aleluia. Aleluia. Pastor, o senhor pode orar para que eu possa ser cheio da presença de Deus? Não, quem tem que orar é você. É você que precisa orar. A Bíblia diz que Moisés, ele orou, ele entrou na tenda. Estamos aqui na tenda do Senhor, na congregação. É o melhor lugar de buscar a presença de Deus. É este lugar que você veio. É o melhor lugar de estar na presença de Deus. É o melhor lugar de buscar a presença de Deus. Oh Espírito Santo, nos encha, nos encha. Começa, Senhor, meu Pai, a liberar, meu Pai, a liberar aquilo que te atrapalha, Senhor. Tira essas coisas, meu Pai, que estão atrapalhando a Tua presença na minha vida. Comece a dizer para Deus, comece a confessar para Deus, comece a dizer ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso da Tua presença mais do que nunca, Deus. Eu preciso da Tua presença mais do que nunca. Que a Sua presença ela não fique apenas, Senhor, um dia na minha vida, mas sim que ela seja permanente, que ela seja sempre. Que nós possamos ver, meu Pai, a Tua glória, que nós possamos ver, meu Pai, a Tua presença. Isso, comece a buscar. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a confessar os seus erros. Diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Mas eu preciso da Sua presença. Cura, Senhor, o meu interior. Liberta, Senhor, de mim. Liberta, Senhor. Aleluias. Comece a falar com Ele. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Mas não deixe de buscar a presença do Senhor esta noite. Porque Deus, Ele te diz: se você buscar a minha presença, tudo você poderás, tudo você vai conquistar, porque nada é maior do que o nosso Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Não há nada igual, Jesus. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos, Deus. Nós precisamos, Deus, da Tua presença. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de buscar a presença de Deus. O mais doce Aleluias. que liberta o meu ser, e a vergonha diz
Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tem liberdade no meio do teu povo. Oh Espírito Santo, oh Deus de maravilhas, nós precisamos de Ti. Oh, aleluias. Desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor, e Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem, Senhor, encha o teu povo, Senhor, com a tua presença. Aleluias. Oh Jesus, nós precisamos, meu coração, nós precisamos de Ti, Deus. Dados por Tua glória, Senhor. Ele está aqui, Ele quer mudar a sua história. A presença de Deus vai mudar a sua história. Busque a presença do Senhor. Aleluia. Não há nada, Senhor, nada melhor que há de se comparar. oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja seu nome, Jesus. Tua presença, Senhor. Oh, aleluias. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha. Fale para Ele. Deseje a presença de Deus. Deseje a presença de Deus. Deseje a presença de Deus. Oh, Espírito Santo, encha. Enche, Espírito Santo, aleluias. Oh, Espírito Santo, manifesta a sua presença no teu povo. Que Ele possa desejar a tua presença. Oh, aleluias. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo. A presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos o Senhor todos os dias. Aleluia. Oh, Jesus. Meu coração Jesus. dados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão direita no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu preciso da Sua presença. A Sua presença me basta. A Sua presença é o que eu preciso. Agora abra os braços. Abra os braços assim, bem abertos. Abraça o Senhor Jesus. Abraça a presença dEle. Abraça, feche seus olhos e abraça. Sinta o apertar dEle. Aí Ele está te abraçando agora.
Ele está aí te abraçando apertado. Deixa Ele te abraçar agora. Deixa a presença dEle, sinta. Ele quer estar com você todos os dias. Isso, não abra, não solta Ele. Não deixe Ele ir embora.